Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa. Hoje temos um tema especialmente interessante, importante, que é o tema das avaliações. Nós temos ouvido falar que, a partir da pandemia, a questão da avaliação da volta à escola, o Brasil tem processos internos de avaliação, alguns estados têm processo de avaliação educacional, o Brasil participa do PISA, uma avaliação internacional, e todos esses temas eles são muito polêmicos, porque há uma dimensão muito importante de identificação das desigualdades educacionais, mas também há usos muito questionáveis desses resultados para punir ou premiar pessoas e escolas. Então, hoje a gente está com duas pessoas que conhecem profundamente esse assunto e vamos acompanhar a conversa. Eu queria chamar o César Nunes. Olá, César, como vai? Bom dia a todos. É um prazer Bom estar com dia, você. César. Agradeço o convite. Muitíssimo obrigado por ter vindo, César. Ele é do Instituto Unibanco, trabalha numa área de inovação e participa de um debate internacional que está revendo o PISA. Então, o César é a pessoa para estar conosco aqui. E convidar também o nosso diretor acadêmico da Fundação Santiliana, o Miguel Thompson. E o Miguel tem refletido muito sobre o sentido da avaliação e a possibilidade das avaliações nos ajudarem a fazer uma compreensão de uma educação integral. Olá, Miguel, muito frio aí em São Paulo? Não sou o Miguel. Miguel teve um probleminha de conexão, André. Ele já volta com a gente. Eu tive um problema de óculos, então eu vou chamar aqui eu vou aproveitar que eu estou aqui na tela, então, para lembrar quem está nos assistindo no YouTube, no Facebook da Fundação Santiliana, no Facebook da Soluções Moderna, para mandar as perguntas, né, que eu volto daqui a pouco para vocês responderem alguns dos questionamentos aqui de quem está com a gente. Obrigado, Bi. Lembrar também que quem está acompanhando pelas Soluções Modernas tem lá um botão que você pode clicar para a emissão de um certificado. Então, o Miguel já está disponível. Vou chamar o Miguel, porque sem Miguel não dá certo. Não dá. Olá, Miguel. Olá, pessoal. Deu um problema aqui no computador, mas estamos de volta. Bom, primeiro uma felicidade de estar... É uma felicidade estar aqui, né, André? Com o Chico, com o César, com a Bia, com amigos. Então, acho que a coisa mais importante agora é o afeto nesse país tão maluquete, né? E discutir coisas do futuro. Vamos pensar... Tudo isso uma hora vai passar e a gente agora está pensando no futuro, com o Paulinho, como sempre. E já anuncia o Chico, André? Não, você convida o Chico. Chico, querido, um professor maravilhoso e que a gente está muito orgulhoso de ter você aqui, assim como o César. Passo a bola para você, Chico. Para mim é uma satisfação estar aqui no evento da Santiliana. Eu acompanho a Santiliana há tantos anos e é um grupo que também está preocupado com a educação pública, com o aprendizado. E essa discussão de hoje, ela passa a ser importante porque a gente precisa dizer que a avaliação, ela tem que ser uma avaliação para a aprendizagem, seja ela organizada do jeito que for. Ela pode ser uma avaliação diagnóstica, ela pode ser formativa, ela pode ser somativa, mas ela tem que ter uma única finalidade, que é fazer com que as crianças e os jovens aprendam o que eles precisam. Para mim também é extremamente uma felicidade estar participando com o César. O César tem uma reflexão sofisticada, e a gente diz que ele é sofisticado, mas que é do bem, né? A gente quer usar a ciência, a reflexão, para ter uma educação integral. Miguel, meu companheiro aí de vários lugares, e Lázaro, né, que é sempre um exemplo, né? O Lázaro, quando esteve no governo, era o homem que lutava, dizia, contra as desigualdades. Então é isso que nós vamos falar. Aprendizagem, aprendizados para todos, aprendizado de tudo que a pessoa, que o jovem precisa para a vida. Felicidade estar aqui com vocês. Poxa, Chico, que começo bonito e bom. Obrigado. Eu queria só destacar uma coisa importante para nós e para ele. O Chico é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das maiores universidades brasileiras. E ele brincava com a gente que, enquanto muitos de nós estamos em cargos, ser emérito é para sempre.
Então, parabéns ao FMG. E eu queria destacar, o Chico foi presidente do INEP e teve lá dentro um trabalho incrível de informar a população o que as avaliações avaliam, né? Porque as pessoas, em geral, olham para a avaliação como uma nota, e, na verdade, é um processo mais complexo. Então, eu vou trazer aqui uma questão que eu acho que está angustiando a muitos dos educadores brasileiros, das famílias também, e dos estudantes, é que com essa pandemia provocou uma interrupção necessária e foi abrupta, né? A gente vai lembrar aqui, foi no 13 de março, uma sexta-feira, tudo parecia caminhando bem. Na segunda-feira já não tinha mais aula, já estava tudo suspenso em maior parte do Brasil, no mundo inteiro, enfim. Então, foi tudo muito rápido, a ruptura. Não foi possível planejar a maneira de manter o vínculo educacional a esforços os mais distintos, mas a imprensa tem nos trazido constantemente informações de que há muita desigualdade no acesso à internet, além das desigualdades estruturais, né? Nas famílias. Lembrar aqui no Rio de Janeiro, é uma coisa inaceitável, ações policiais nas favelas, invadindo a casa das pessoas, sem uma justificativa, não faz sentido isso nessa crise, né? E a população negra, a população pobre, mais uma vez, sendo a vítima dessa brutalidade inconsequente e desrespeitosa com direitos humanos. Mas essa questão, a sociedade civil brasileira está se posicionando com firmeza, buscando alternativas, e o nosso tema aqui é pensar como as avaliações podem ajudar as escolas, ajudar os professores, para que na volta às aulas as desigualdades não se perpetuem. Ao contrário, a gente consiga, pelas avaliações, lidar com as desigualdades e enfrentá-las. Então, eu vou pedir primeiro ao Chico para comentar um pouco essa questão. O Chico tem uma cultura no Brasil, e não é só no Brasil, né, que vê a avaliação apenas como instrumento punitivo. E você foi um que sempre militou muito contrário a isso, a formação como matemático, a sua enorme contribuição à criação de indicadores educacionais de aprendizagem no Brasil. Como é que você vê a possibilidade da avaliação ser um instrumento que garanta isso que você falou, garantir o direito de aprendizagem de todas as pessoas? Como você acha que isso é possível na situação que a gente está vivendo e nesse futuro próximo? O momento que a gente está vivendo, como vocês falaram, ele é um momento transitório, muito doloroso, mas as coisas vão passar, né? E passando, o que a gente deveria levar dessa experiência? Eu quero insistir muito que nós precisamos ter clareza de que o objetivo de aprendizagem, que é a Base Nacional Comum Curricular, estabeleceu, claro, a base tem problemas, mas ela tem uma coisa muito boa, que por primeira vez na vida, está lá na Constituição, ela diz, olha, direito à educação é direito de aprender, e é aprender essas coisas que estão aqui. Eu gostaria de uma especificação mais clara, mas hoje nós temos uma especificação. Pois bem, então é o objetivo de aprendizagem, a gente vai à escola para ter o direito de objetivo de aprendizagem garantido. Agora, como que isso ocorre? Entende? Nós precisamos ter a clareza de que na atividade de ensino, na escola, ela é muito parecida com a atividade de avaliação na escola. Perceba, deixa eu pegar um objetivo que eu estou tirando da base, que é muito importante nesse instante, que é muito atual. Então, está lá na base dizendo, nós devemos comparar informações sobre o mesmo fato, veiculadas em diferentes mídias, e concluir sobre qual é a mais confiável. Então, isso é um objetivo de aprendizagem. A primeira coisa que nós temos que fazer é, dentro da escola, nos perguntar o que significa comparar informações, o que significa diferentes mídias, o que significa concluir. Quer dizer, essa troca entre os professores, entre as professoras, e percebam que isso aqui não é só para a professora de língua portuguesa, porque isso vai envolver a matemática, vai envolver a geografia, vai envolver todos. Essa é uma ideia importante da base. Pois bem, dado esse fato, fica natural que apareça a forma de verificação. Então, a forma de verificação vai ser um texto. Então, nesse instante, nós temos dezenas de possibilidades. Eu tenho uma possibilidade menos polêmica, que seria o uso da máscara. Por que a máscara? Como que se usa a máscara? De informações sobre o mesmo fato.
O fato aqui é a máscara. Veiculada em diferentes mídias. Eu tenho o texto, eu tenho as figuras, né? E para pegar algo um pouco mais polêmico, muito mais polêmico, que é a questão da eficácia da cloroquina. Então, nós tivemos diferentes grupos. Então, o que significa isso? Então, aprender e avaliar dentro da escola estão muito próximos. O que houve no Brasil, infelizmente, é a gente separar o externo. E o externo, feito com múltipla escolha, ele tem dificuldade de voltar para dentro da escola. Entende? Se eu estou trabalhando ali próximo do estudante, próximo dos professores, quando eu detecto um problema, olha, essa criança, ela só consegue ter uma informação aqui nas figuras, ela não está conseguindo ler o texto, eu posso repetir isso, eu tenho maneiras de imediatamente dar novos estímulos focados no atendimento do objetivo. Então, eu queria insistir nisso. A avaliação implica em conhecer o objetivo e saber como que aquele objetivo ele se ancora, ele se concretiza. Última ideia é que nenhum objetivo ele é só cognitivo, ele é também um objetivo no caso de caráter, de valores. Eu estou usando a palavra caráter ao invés de valor, atitudes e valores, que a palavra valor está sendo sequestrada por uma visão muito, muito específica. Então, na hora em que nós colocamos o texto, então é natural que apareça essa dimensão. Quer dizer, ao invés de ser simplesmente verificação, você entendeu, não entendeu, eu vou ver o contexto. Agora, esse é um contexto de vida das pessoas. Então, essa é a avaliação, muito próxima da aprendizagem. Depois eu elaboro em outras dimensões. Mas eu quero insistir que nesta dimensão que estou falando, toda criança tem direito de ser avaliada. Ela tem direito de dizer para a escola, para a professora, para o diretor, que ela não aprendeu. E isso é muito importante. Não avaliar é uma forma sofisticada de excluir os que já são excluídos de tantas maneiras. Obrigado, Chico. A sua visão de avaliação, eu acho que enriquece muito as práticas escolares, mas a percepção que a gente tem é que nós não conseguimos, e a despeito do seu esforço também, né, de fazer com que a base da escola, o cotidiano escolar, incorpore essa avaliação externa como uma variável que lhe ajuda no cotidiano a lidar com seus estudantes. Eu vou pedir ao César Nunes, que, como o Chico falou, conhece profundamente o tema da avaliação, para ele nos ajudar a refletir sobre isso, quer dizer, como a avaliação pode ajudar no retorno da pandemia a garantir o direito de todos sem, como se diz, hierarquizar e classificar os estudantes de tal maneira a gerar estereótipos, né? Porque também tem essa preocupação, nós estamos ouvindo falar em enturmação, por exemplo, né? Quando voltar da pandemia, em melhores e piores, enturmando, o que contraria muitas orientações pedagógicas, porque dizem que as turmas mais mistas são turmas mais dinâmicas, com melhor condição de aprendizagem. Como é que você vê, César, essa possibilidade dos instrumentos de avaliação serem mobilizados para garantir o direito na volta à pandemia? Eu acho que é muito importante a gente pensar qual é o papel de instrumentos, né? Como o Chico acabou de falar, a avaliação, no fundo, ela tem que ser para a aprendizagem. Nesse momento da pandemia, você me perguntou sobre a volta, né? O que nós sabemos que vai acontecer? Independente do grau, a gente já sabe que a desigualdade está ampliada. Né? Por quê? Porque tem alunos que não têm nenhum tipo de acesso, outros estão conseguindo fazer alguma coisa, então isso já é dado. Agora, chegaram na escola, o que o professor faz, ou o que o sistema pode fazer? É lógico que uma avaliação, um diagnóstico disso é essencial, mas essa avaliação ela tem que ser uma avaliação de acolhida, em primeiro lugar, para entender, porque essa desigualdade vai ser, inclusive, em algumas pessoas, famílias, passaram por situações traumáticas. Tá? Então, tem que ser uma avaliação entendendo onde esse aluno está. Isso é base de qualquer avaliação, você tem uma avaliação formativa, entender este aluno está aqui, não é culpar o aluno, mas é entender de onde ele está partindo naquele momento. Então, nessa volta, muito mais importante, na minha opinião, do que instrumentos, né? Se é lógico que tem que ter um diagnóstico, para fazer um diagnóstico você pode ter alguns instrumentos, mas eles vão ser necessariamente, se for algo, um instrumento aplicado para todos,
ele é massificado, mas nesse momento que se precisa resgatar esse papel da avaliação para aprendizagem para cada aluno, né? Essa acolhida e essa recuperação de aprendizagem, né? Esse é um processo que ele tem que ser muito mais formativo. É difícil para o professor fazer isso, mas essa é a essência da avaliação formativa. Eu entendo onde está este aluno, o que ele precisa, e aí, assim, esse aluno, por exemplo, que está com uma dificuldade mais do lado socioemocional, o tipo de trabalho com ele deveria ser diferente do que um outro que está com, por exemplo, nas capacidades de aplicar aquilo que ele está aprendendo. Aí entram outros aspectos da avaliação que são essenciais. Como é que o aluno pensa com aquilo? O exemplo que o Chico acabou de dar, né, de comparar informações, por exemplo, a gente pode pensar qual que é o papel da escola nisso agora, né? Qual que é o papel do professor nisso? Então, aí entram as metodologias, né, e elas se misturam, né? Eu estou desenvolvendo, estou contribuindo, se eu não estiver, eu mudo o método, ajudo o aluno, então essa combinação é muito sofisticada. Então, no retorno, né, pós-pandemia, isso tudo vai ser ainda mais essencial. Tá? Então, eu manteria, depois a gente pode voltar a falar disso, mas um olhar para instrumentos e um olhar muito forte para processos. Muitas vezes a gente precisa de menos instrumentos e muito mais, por exemplo, a gente pode chamar uma rubrica, por exemplo, que um professor aplica com seus alunos para entender os diferentes níveis, ela é muito mais uma ajuda para o próprio professor, para ele entender o aluno, para o aluno se entender. Então, ele é um instrumento, mas ele não é um instrumento massificador. Então, será que a gente chama isso de instrumento ou é algo que o professor cria para o seu grupo? Então, a gente tem que ter um balanço aí de instrumentos e processos de avaliação. É muito bom, César, porque eu acho que você tocou num ponto que é um ponto que tem suscitado muito debate na temática da avaliação, que é o lugar da autonomia do professor face a esses processos. Porque não raro, e em geral de pessoas que não tiveram a experiência, a vivência do magistério, da escola pública e particular, acham que é possível você determinar previamente um conjunto de procedimentos que regulem a ação cotidiana na sala de aula. E quem é professor sabe disso. A sala de aula tem uma dinâmica muito própria, ela envolve muitas questões de muitas ordens, de muita natureza intelectual, afetiva, emocional, o reconhecimento do professor com a sua liderança. Nada disso a cartilha ensina, você vai ter que ter premissas, mas a prática também é uma fonte de conhecimento enorme. Eu vou chamar a Bia, porque a Bia me avisou que tem perguntas muito legais aqui chegando. Bia, traz para a gente aquela dúvida do futuro. André, tem realmente muitas perguntas interessantes aqui. Eu vou trazer uma agora da Georgia Sampaio Godoy, que ela traz um questionamento que é muito interessante para esse momento, né? Que tá tudo acontecendo pelo online, com as escolas fechadas. Ela diz o seguinte, que, né, segundo ela, a avaliação online deve ser pensada como parte do processo de ensino e aprendizagem. Então, pensando nisso, nesse momento em que os alunos têm o tempo inteiro as fontes de pesquisa, tem os pais ali do lado para perguntar, não há um controle como aquele controle rígido das provas, né, onde o aluno está sentado na cadeira e ele não tem nenhuma forma de consulta. Aí o que eu queria trazer era assim, será que isso não pode ser aproveitado como uma potencialidade para repensar as avaliações, não só nesse momento, como depois em que as coisas voltarem, né, ao ensino presencial? Não, é muito boa a questão, e eu vou acrescentar essa questão que a Genília propôs, aí para o Chico, e para o Miguel e para o César. Será que após a pandemia nós vamos precisar pensar novos princípios do processo avaliativo? No debate, Chico, sobre as resoluções do CNE com relação ao calendário escolar e tal, muitos colegas comentam que o CNE ficou mais preocupado com procedimentos de escolaridade do que os desafios da educação, né? O desafio da educação teria um desafio de incluir a pandemia como uma reflexão, né? E como é que você vê, que impacto você acha que a pandemia trará, tanto para o processo educacional como para o processo avaliativo? Que futuro você vê para o debate da avaliação educacional a partir desse momento traumático?
São muitas questões e só a explicitação dessas questões já se constitui uma contribuição muito importante para a reflexão. O CNE é um órgão plural, com grupos com diferentes interesses. Eu também reconheço que houve uma dominância de se legitimar a tecnologia e a educação à distância. Nós precisamos da tecnologia. Os problemas da educação brasileira são de tal ordem que a gente precisa da máquina. Não sei se alguns se lembram daquele filme que era para se decodificar a máquina de mandar mensagem dos alemães na Segunda Guerra Mundial. E aquela pessoa fundamental, aquele cientista inglês fundamental, ele disse, olha, só com uma máquina eu vou conseguir fazer isso, não vão ser pessoas. Então, os problemas da educação brasileira podem ser amenizados, mitigados com um bom uso das tecnologias. A tecnologia tem que ser parceira. Uma coisa que me atrai muito é a comparação com a saúde. Todos somos vacinados, e quando eu fico imune, o outro fica imune porque também foi vacinado. Eu não ganho com isso. A educação precisa, usando a tecnologia, ter essa dimensão de que se eu aprendo, eu não estou tirando nada das outras pessoas, mas a outra pessoa precisa aprender. Quer dizer, a tecnologia pode nos ajudar a dar uma educação, um aprendizado de muito boa qualidade para todos. No entanto, vamos voltar para a questão da avaliação. Eu queria colocar, junto com essas contribuições das pessoas que estão participando, a participação dos pares. Ou seja, o aprendizado e, portanto, a avaliação, ela tem que ter essa dimensão de grupo e não de indivíduo. Entende? Eu fico pensando, às vezes eu vou em escolas confessionais e falo, gente, se fala tanto da fraternidade, no caso das escolas confessionais cristãs, e na hora da avaliação isso não aparece. Quer dizer, eu não quero que você seja só o melhor, eu quero que você, com a sua participação, ajude o seu grupo a caminhar. Então, a participação do colega é extremamente importante. Agora, eu quero voltar na questão mais específica da máquina. Eu estava falando dessa questão de ter a informação, decidir sobre a informação. Nós precisamos ter várias possibilidades disso. Quer dizer, qualquer projeto pedagógico, ele vai ter que ter 1, 2, 3 maneiras de fazer isso. Então, quando o Lázaro fala da questão dos professores, é lógico que eu tenho que tirar estas oportunidades a partir do professor. Mas é muito importante que eu, como professor, possa lançar mão do que o meu colega fez. Ninguém é genial, ninguém vai propor a melhor atividade para todos os objetivos. Então, conhecer as soluções que outras professoras produziram é absolutamente essencial. E isso não deveria ser visto como interferência. Perceba, o professor, a professora não tem o direito de, não conhecendo, impedir o aluno de aprender pelo seu desconhecimento, se o conhecimento está disponível. Então, essa discussão entre a escola e o externo à escola, ela precisa ser mediada por algo muito importante, que é o direito da criança de aprender. Eu estou muito preocupado, quer dizer, eu gostaria muito de ênfase na avaliação para a aprendizagem. E, insisto, a evidência de que o aluno aprendeu, ela vale tanto para a avaliação formativa quanto para, eventualmente, a avaliação somativa. Entende? Eu reconheço que os sistemas têm necessidade de verificar como que o geral do sistema público está caminhando. Eu acho que isso é uma coisa importante. Um direito que não é verificado, ele é mais uma farsa do que um direito. Então, é claro que os secretários precisam. Agora, esses instrumentos, eles não podem estar apartados da finalidade maior, que é a aprendizagem. E isso nós estamos vivendo. Você criou no Brasil uma indústria de teste de múltipla escolha. O teste de múltipla escolha, ele só permite a verificação de conhecimentos superficiais. É claro que pode permitir de outros, mas o tipo de itens que a gente tem visto praticar, eles nos aprisionam. Então, o que eu espero depois seria a reflexão com o uso da tecnologia para que a gente possa ter avaliações muito mais próximas da aprendizagem. Não dá para evoluir muito, mas imagine a criança tendo a tecnologia do seu lado e interagindo com um texto.
um texto real, um texto discutindo, no caso, ali a informação, entende? E muitos textos. Há uma possibilidade muito grande de se obter isso. Mas, assim, insisto, o norte tem que ser o aprendizado, porque aprendizado é direito. E nós que somos, na gestão, na universidade, e mesmo os professores, não somos os atores principais. O ator principal é o estudante. Deixa eu sublinhar, entretanto, essas duas coisas, a participação dos pares e trazer a tecnologia como aliança. Agora, a primeira coisa da tecnologia é para diminuir as desigualdades, dar a todos a possibilidade de ótimo aprendizado. Muito bom, Chico. Miguel, você trabalhou formação de professores. Você acha que essa dimensão da fraternidade, quer dizer, da ideia do coletivo, um coletivo que aprende junto, que avalia junto, você acha que a gente tem conseguido que essa concepção irrigue a formação de professores? Quer dizer, essa ideia de um profissional heróico, como se assim, sacerdote em sala de aula, que é dotado de uma áurea mágica que transforma tudo, isso não faz muito sentido para a profissão cotidiana do docente. Mas o outro lado disso, que é o professor de equipe, o professor que se integra num conjunto, que trata os problemas da escola como um problema coletivo e não um desafio à sua própria inteligência. Você acha que a gente consegue essa fraternidade como um processo de formação? Não, eu acho que sim, acho que a gente, assim como o Chico está falando, a gente tem que mudar um pouco a nossa lógica do processo de avaliação, né? E da visão que a gente tem do professor. O professor não é um sacerdote, ele é um profissional, né? E essa profissionalização, essa profissionalidade vem trazendo num mundo digital novas necessidades, novas habilidades e competências que a gente vai precisar desenvolver. Lógico que esses processos são muito lentos, né? Tem a ver com o domínio de linguagem, eu sempre falo isso. Dominar o novo mundo da cultura digital vai exigir que a gente acesse outros conhecimentos que a gente não acessa, que a gente não conhece. Eu sempre falo, lembro da Vila Sésamo, que eu sou velhinho, e a Vila Sésamo tem uma fundação que desenvolve linguagens muito legais, o Castelo Rá-Tim-Bum. Então, primeiro, a questão da profissionalidade, né? Depois, as mudanças curriculares que estão surgindo estão pedindo que a gente domine alguns campos, algumas competências que não são possíveis serem avaliadas em avaliações de múltipla escolha. Então, cultura digital, trabalho e projeto de vida, autoconhecimento, autocuidado, eles para que a gente, de fato, implemente essas ideias, a gente tem que dar valor. Eu sempre acho que a avaliação é dar valor. Se eu só estou dando valor para o cognitivo e para o desempenho individual, eu não estou seguindo os direitos básicos que a gente está pedindo na BNCC. Então, a primeira coisa é conhecer os direitos básicos, entender que a unidade escolar é a unidade, a comunidade o processo que, junto com o indivíduo, a gente vai avaliar e que isso vai exigir da gente, professor, domínios de competências que a gente ainda não tem. E mais também, retomar elementos do aspecto histórico da educação, que vem lá do Platão, do Tales, quer dizer, conhecer isso e que muitas vezes, por pressa do mundo contemporâneo, a gente vai esquecendo. Então, só para sintetizar, acho fundamental entender que existem novas competências, acho fundamental entender que é necessário o professor se formar e que é preciso que a gente dê valor não só para as 10 competências básicas da BNCC, mas para toda a BNCC, para que, de fato, o plano de aula tenha esses elementos que serão valorizados. Porque se a gente, nas avaliações em escala, só avalia o cognitivo, a gente só vai planejar o cognitivo. Então, é preciso refletir sobre o que a gente está dando valor em sala de aula. E o trabalho comunitário é fundamental. Eu gosto muito dessa conversa, Miguel, e está muito rico hoje, para mostrar a complexidade do processo educativo, né? Não é uma relação isenta das tensões das relações humanas, mas, ao mesmo tempo, ela é premiada pela aventura do conhecimento, que gratifica muito o aluno, o estudante, quando ele se envolve, como gratifica o professor. Eu queria pedir ao César para nos narrar um pouco. O César está muito envolvido com esse debate de uma atualização dos instrumentos de avaliação.
Só para lembrar para os nossos, quem nos acompanha, né, a partir dos anos 2000, a OCDE lançou o PISA, que é um exame nacional de estudantes da faixa etária de 15 anos, que estão terminando o ensino fundamental e o ensino médio, estão naquela transição ensino fundamental e ensino médio. O Brasil aderiu desde o ano 2000 a esses exames, tem ficado entre os últimos colocados no ranking dos países. Há países mais pobres que o Brasil que têm resultados educacionais melhores. Recentemente, o Vietnã surpreendeu a todos pela rápida evolução. Os países nórdicos aparecem muito bem por uma metodologia educacional menos de vigilância e mais apostando em condições sociais também mais igualitárias. Os países asiáticos aparecem muito bem, mas um olhar ocidental sobre eles estranha um pouco o excesso de disciplina, o excesso de cobrança. As crianças da Coreia sofrem um pouco com isso, há várias matérias relatando isso, mas a OCDE gerou um padrão que, de certa maneira, o mundo todo passou a seguir esse padrão que a OCDE impôs do PISA, do que se deve aprender, como se deve aprender. E, claro, isso expressa o ingresso do Brasil numa visão globalizante da educação. Então, no entanto, você também destaca uma coisa importante. Quando o Brasil começou a participar dos exames com seus jovens estudantes de em torno de 15 anos, eles representavam apenas 30% dos estudantes brasileiros, porque os estudantes brasileiros de 15 anos não estavam na escola quando começa no ano 2000. A proporção dos estudantes na escola era pequena, né? Agora, em 2018, quando houve um novo exame, a proporção de estudantes que participam já é muito maior, porque o Brasil incluiu muito mais estudantes no sistema escolar. E é interessante que o relatório da OCDE destaca isso. O Brasil incluiu muitos estudantes e não teve perda de rendimento. Não cresceu, não melhorou o desejável, mas não teve perda. Então, foi uma inclusão interessante, isso do relatório da OCDE. Então, César, como é que você está vendo essa possibilidade de que a gente tenha, via PISA, uma abordagem disso que o Miguel chamou das novas habilidades e dessa preocupação que o Chico também traz com relação a instrumentos que garantam a aprendizagem? Qual é o desafio? Eu acho que é interessante entender um pouco como é que vem sendo a evolução dessas avaliações do PISA, né, dentro da OCDE, as discussões. Em 2003, já existia um grupo dentro da OCDE preocupado em ir além da avaliação de conteúdos, né, que já falava que precisava avaliar competências. E, como você falou, André, existe aí, né, foi criado todo um movimento, hoje já existe uma cultura em cima disso. Então, o PISA, ele veio se solidificando nessa maneira, as questões vieram melhorando, existe uma discussão muito grande disso, mas começar a avaliar competências só aconteceu em 2012. Então, de 2003 a 2012, dentro da OCDE, teve um movimento de como é que a gente faz isso, como é que vai avaliar, dá para colocar lá dentro, prova a larga escala, é possível fazer isso. Então, a OCDE começou a fazer uma experimentação, ele chama o domínio de inovação, que foi criado dentro da avaliação. Ao longo desses anos, a avaliação do PISA já é feito só na forma digital, então a gente pode pensar em instrumentos que coletam outros tipos de informação, mas em 2012, o PISA é feito a cada 3 anos, em 2012 foi colocado um domínio de inovação, que era a capacidade dos alunos de resolverem problemas. Tá? Isso foi avaliado. E é lógico que tem uma experimentação, foi bom, não foi bom, avaliou de fato ou não, então tem uma discussão sobre isso. Em 2015, o tema da inovação, desse domínio de inovação, foi a capacidade de resolver problemas colaborativos. Em 2018, foi a capacidade do aluno ter competências globais. No fundo, é entender diversidade cultural, aceitação, respeito, que começam a ser assuntos muito delicados, porque isso é muito cultural, a diferença entre países é muito diferente. E em 2021, vai acontecer uma avaliação que o domínio de inovação é pensamento criativo. Tá? Então, eu estou contando toda essa historinha para dizer que existe um movimento aí, e eu participei do grupo que elaborou o framework, né, o construto teórico para essa avaliação do pensamento criativo. Por que aconteceu isso, que entrou o pensamento criativo?
nós tínhamos feito, eu participei de um projeto que era para desenvolver avaliação formativa, já via o CDE, colaboração de 15 países, para a criatividade e o pensamento crítico. Então, ali a gente desenvolveu alguns instrumentos, rubricas, tipos de atividades que podiam servir para desenvolver e também para avaliar. Então, esse movimento todo, ele é um movimento de exploração necessário antes de você falar, vou para larga escala. Tá? Então, estou contando toda essa história para dizer que vai acontecer em 2021 e em 2024 vai ser o pensamento metacognitivo, né, como usar a tecnologia para aprender a aprender. Então, tem aí uma evolução que já vem planejada, tudo isso tem que ser feito com muitos anos de antecedência, mas a gente percebeu que esse domínio de inovação, ele ainda não está inovando o suficiente para ter essa condição que a gente está esperando de fato, ser promotora do desenvolvimento, poder, né, essa avaliação voltar para o próprio sistema educacional, entender o que eu estou fazendo, como é que poderia melhorar. Então, nós criamos, porque nós, Instituto Unibanco, a gente teve um papel ativo nisso, foi criado um grupo para pensar a avaliação do PISA em longo prazo, 6 anos. Que inovação que pode ser feita em 6 anos? E aí estou dando toda essa volta para conectar com algumas coisas que foram faladas antes, né? Por exemplo, já que dá para fazer avaliação com tecnologia, o que eu posso pedir para os alunos? Então, aqui eu já vou para o lado de, não é o que está acontecendo agora, nem sei se vai acontecer, mas já é o lado da inovação, que a gente discute um pouco. Por exemplo, os alunos hoje eles podem produzir um portfólio. A gente não precisa que o momento da avaliação seja o que o aluno consegue fazer ali durante 1 hora. Eu posso colher um portfólio dele ao longo de um tempo muito maior. Então, naquele momento da avaliação, eu posso resgatar isso. Né? Tem uma passagem que eu acho que é muito emblemática disso que a gente estava falando, o papel da avaliação com tecnologia. Né? Uma menina do Canadá, eu participo de um grupo, estou na tecnologia desde os anos 90. Ali a gente já tinha esse problema. Se eu perguntar algo para o aluno, ele vai ali na internet, pesquisa, até pega a resposta e traz. Então, perguntas de memória, de conhecimento, que você encontra pronto, não adianta fazer para o aluno. Eu preciso de perguntas de opinião, perguntas de pensamento divergente, tipo, o que aconteceria se... Aí esse aluno começa a se mostrar. Né? Mas então tem uma passagem de uma menina que ela ia do 1º ano para o 2º ano, e ela usava um ambiente colaborativo onde os alunos discutiam, punham ideias, arrastava a ideia dele para cá, para lá, porque estava mais parecida com a dos outros, puxava a ideia dele e continuava. Então, esse espaço ele é instigante, e os alunos esquecem que podem ser avaliados, tá? Eles discutem. E essa menina foi mudar de escola, do 1º ano para o 2º, e avisaram ela que na escola que ela ia, não ia ter mais esse espaço colaborativo. E a fala dela, a preocupação maior dela foi, mas e para onde vão as minhas ideias? Né? Você percebe essa consciência de que eu tenho um lugar onde eu vou guardando minhas ideias, eu posso ver depois como é que eu pensava, como é que eu penso agora, não que ela fizesse isso, mas essa visão para avaliação, no que eu estava interessado, como é que eu argumentava, que tipo de vocabulário que eu tinha, o que eu defendo agora, isso é um processo que se a gente usa a tecnologia para guardar esse portfólio, tanto de produções como de mudanças de amadurecimento, isso é o que a gente precisa para fazer avaliação de competências, por exemplo, né, nas diversas situações que o aluno passa. Então, eu estou trazendo isso porque existe uma possibilidade da gente começar a pensar em avaliações em larga escala, onde esses registros estão lá, onde os pares podem fazer avaliação de pares, por exemplo, né? Então, a sua avaliação conta, né? O que você avaliou do par, se você sai extremamente da média de outras avaliações, você não é um bom avaliador. Agora, para fazer uma boa avaliação, você tem que entender daquilo. Então, aí começa a entrar coisas que são muito interessantes. Por exemplo, esse processo que eu falei da criatividade, né, que vai ser colocado agora no PISA em 2021, no processo da discussão que nós tivemos e na avaliação formativa que a gente tem, os alunos começam a ter consciência de que a criatividade, né, quando você faz uma produção criativa, aquilo pode ser criativo só para mim, mas para ninguém mais foi criativo. Né? A gente chama isso o small c, né, a criatividade com C minúsculo. Por quê? Porque aquilo quando muito, para aquele grupo que foi criativo, que a gente nunca tinha feito, fez agora. Mas quando eu vou para um outro patamar de criatividade, qualquer pessoa que bate o olho pode falar, uau, que coisa diferente, que interessante, que criativo. Né? Então, essa sensação de que aquilo é
para além do meu grupo, e isso acontece, em geral, quando você começa a pensar em qualidade, em competências, né? Então, eu só estou trazendo essas coisas para dizer que tudo isso pode fazer parte se a gente começar a ter registros, portfólios, pensar sobre essas coisas. Isso é viabilizado pela tecnologia hoje. Dá para fazer larga escala? Dá se a gente mudar bastante a nossa cultura. Tá? Então, é uma pincelada geral, mas só para trazer assuntos que estão sendo discutidos lá, que são muito gente muito boa que está fazendo essa discussão. A Jim Pellegrino, né, uma turma bacana. Tá, eu vou chamar o Miguel, porque o Miguel tem essa inquietação, né, que ele até propôs esse tema. E a gente consegue, Miguel, por aí, captar isso que a gente chama da formação integral do estudante? Como é que você vê essa tensão entre as limitações, por mais sofisticados que a gente possa, a limitação de alguns instrumentos, né? E, ao mesmo tempo, a nossa ansiedade por ter uma educação que faça o pensamento crítico, a criatividade. Como é que você vê essa combinação aí? Eu penso que a gente tem que buscar em outros campos, André, a possibilidade da gente... deixa eu ver se está com som aqui. Está com som, né? André, está com som? Que eu estou com o celular, não estou entendendo. Está com som, não está com som. Desculpa. Então, é o seguinte, existem outros campos que também fazem a avaliação, né? A gente que trabalha em corporação sabe hoje que tem diferentes tipos de forma de avaliar, né? Avaliar 360, MBTI. Tem o mundo corporativo, que muitas vezes eu critico, traz muito também elementos de avaliação que são comportamentais. A economia comportamental tem trazido prêmios Nobel indicando essas metodologias. Há avaliações coletivas. Quanto mais coletivo for, quanto mais coletiva for a avaliação, que a gente puder olhar para o aluno sobre diferentes aspectos, melhor. Quer dizer, os conselhos de classe podem ser melhorados. É uma questão que eu sempre levanto. A gente tem uma prática na escola, já tem uma prática. O que a gente precisaria era melhorar essa prática, né? Então, os conselhos deveriam ser melhor preparados. Hoje em dia, a gente tem desde coisas prosaicas, aplicativos que avaliam o serviço de um hotel. Não é que a gente vai trazer uma coisa leviana para a escola, mas há aplicativos que a comunidade poderia avaliar o processo daquela escola, do território. Então, eu sugiro sempre que a gente se movimente em outros campos da produção do saber, que não só o escolar, que podem trazer inspiração para, ao final, a gente conseguir, de fato, avaliar, ajudar nesse processo de aprendizagem e orientar o jovem, a família, a comunidade, a dar um salto de desenvolvimento humano e social. Então, eu tenho certeza que dá para a gente avançar tendo a avaliação de escala, mas entendendo a limitação das avaliações de escala, em escala, né? A questão que o debate das avaliações aparece muito na voz dos docentes, né? É que a trajetória das avaliações, particularmente nos Estados Unidos, elas caminharam para uma responsabilização do docente, né, e da direção da escola com relação à aprendizagem dos estudantes, mas as condições de oferta, né, os processos administrativos que geram aquelas condições, em geral, não são avaliados. Então, você tem é como se o Estado, como provedor do direito, garantidor do direito, se eximisse de algumas responsabilidades que ficam transferidas estritamente ali para a escola e para os docentes. Então, os docentes parece que gostariam muito de avaliar também as políticas a partir das quais eles precisam trabalhar. Eu queria pedir ao Chico, se o Chico podia conversar com a gente. Chico, você fez um trabalho muito importante no INEP, entre muitas contribuições que você tem para a educação brasileira. Aquela etapa no INEP, eu fiquei muito tocado pelo seu esforço, né? Eu lembro que você ficava muito insatisfeito com o fato de que a sociedade brasileira, por meio da mídia, só recebia avaliação com duas dimensões. Uma dimensão de ranking que ignorava as desigualdades prévias e anteriores à própria condição escolar, né? Isso era uma coisa muito, muito preocupante, o fato da avaliação caminhar nessa direção. Segundo, alguns usos das avaliações que passaram a punir ou premiar indivíduos a partir de resultados escolares, o que também é uma prática
que não tem comprovação científica suficiente para justificar o problema que ela cria no interior das escolas, porque a partir daí, inclusive, houve investigações sérias de trapaços em algumas escolas para melhorar resultados e ganhar bônus, enfim. Então, o direito do estudante foi relegado a segundo plano. E você é uma pessoa que, como um bom matemático, sabe que sem um prumo não anda, e seu prumo é o direito. Como você vê a garantia do direito quando a gente restringe a avaliação a português e matemática e as demais dimensões que impactam a aprendizagem, impactam o ambiente escolar, o clima escolar, elas um pouco são ignoradas. Como você recuperaria a possibilidade da gente enxergar com mais complexidade essa condição de cada escola e de cada estudante? Lázaro, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado, César. Eu perguntei à Bia se estava gravando, porque as perguntas que você tem feito são tão boas que elas, por si só, já pagam a live. Eu preciso de vários pontos. Esse último que o Lázaro está colocando é a questão de dizer que o resultado de uma escola reflete as condições das escolas. Essa portaria que foi colocada agora, ela tem 1000 problemas, mas ela traz do PNE essa ideia de que olhar a escola, avaliar a escola, implica em olhar não só o seu aluno aprendeu, mas também as condições da escola. E aí eu tive uma conversa com um colega economista, onde ele disse, não, mas essa história de todo mundo pode aprender. Eu falei, todo mundo pode aprender, mas se você está numa escola de bons professores, que tem todas as condições, você vai aprender melhor, né? Então, essa ideia de que onde você está define também o aprendizado, ou seja, o direito é muito mais facilmente garantido onde todas as condições estão. E é importante se notar que a pesquisa que diz que é o professor só que vai definir, é uma pesquisa que foi feita no Texas, onde todas as escolas, todos os professores são tempo integral. Então, é lógico que tem pouca diferença entre as escolas nas suas condições físicas. Aqui no Brasil, não, aqui eu tenho uma enorme heterogeneidade. Mas eu queria voltar a uma pergunta que foi feita, né? Ela não pode ficar subsumida, André, porque é a questão que César tocou e eu queria enfatizar. E o que nós temos que avaliar? Entende? O César mencionou o termo competência. Esse é um termo complicado no Brasil. Mas na solução que o CNE encontrou, eu participei muito disso, usando a literatura, não tem nada original, a gente está dizendo, olha, competência é mobilização. Mas mobilização de quê? De 3 coisas que vão constituir o projeto pedagógico. Do conhecimento, os conteúdos disciplinares, os procedimentais, o conhecimento interdisciplinar, que é um conhecimento novo, que surgiu, mas conhecimento, as habilidades. Nós temos um problema complicado no Brasil, que o termo habilidade, a palavra habilidade é a tradução da palavra inglesa skill. Entretanto, a palavra inglesa skill, ela tem um sentido, que é o sentido do conhecimento transferível. O César falava agora há pouco de criatividade. Eu vou falar de comunicação, de colaboração, eu falei. Eu aprendo a comunicar em qualquer lugar, mas eu vou usar isso em vários outros lugares. Essa é que é a dimensão da habilidade. Quer dizer, quando eu ensino, eu tenho que ensinar o conteúdo e tenho que ensinar, eu falo, decantar aquele conteúdo. O que eu vou ficar aqui? Pode ser o pensamento lógico, e aí eu vou utilizá-lo em diferentes lugares. O pensamento lógico, o pensamento criativo, eles vão aparecer em qualquer lugar. Quer dizer, eu posso estar no meu professor de latim, ele falava, não, você tem que aprender latim para aprender a pensar, mas era a mesma coisa que o professor de matemática poderia falar. Mas, finalmente, eu tenho a terceira dimensão, que é o que eu chamei do caráter. E eu coloquei 3 dimensões do caráter, que é o caráter como cidadania, eu e os outros, eu cuidando de mim, né? O César falou o autoconhecimento, a resiliência e a cultura. Eu vou pedir o Rubem para colocar na tela uma imagem que eu gosto muito, que é essa imagem dessa rendeira. Olhem que bonito, a cada um desses pontos a gente fala que é um bilro,
e ela joga os bilros para construir a renda. Percebam que tem 3 grupos de bilros. Dá para você dizer qual bilro que é mais importante? Claro que não. Por quê? Porque ela tem na cabeça a beleza do que ela está construindo. Obrigado, Rubens. Então, o que a gente precisa é que a educação pense, por isso é que ela é integral, ela pense o conhecimento, ela pensa as habilidades, conhecimento transferível, e ela pensa em essas dimensões do caráter. Então, competência é mobilizar essas 3 coisas. Aí não tem jeito de verificar a competência com múltipla escolha. Entende? A competência, ela precisa do projeto, ela precisa da vida real. Agora, ela vai ter que ser avaliada. Portanto, como o Miguel disse, ela só pode ser avaliada na escola. Então, quando eu tenho, e o PISA está fazendo esse esforço com isso, é muito importante, ele está fazendo um esforço de dizer, ao olhar o conhecimento, eu vou estar fazendo um esforço de trazer as habilidades. Mas não vai ter jeito, nós não vamos incluir as dimensões do caráter. Ô, Lázaro, você é uma pessoa tão preocupada quanto eu com desigualdade, então eu vou contar. Eu falo que todo caso que eu conto, ele nasceu de uma coisa concreta, mas eu melhoro um pouquinho, que é a questão do Vietnã. Eu encontrei com um colega do Vietnã num encontro internacional, fiquei curiosíssimo, ele é mais ou menos da minha idade, e eu pensei, puxa, eu com... Ele viveu a guerra, ele viveu a guerra. Exatamente, eu com 12, 13 anos, acho ruim que estava no interior, numa situação de muito pouca desafio intelectual, e ele estava na guerra. Então eu perguntei, puxa, o que acontecia? Ele falou, não, a gente corria para os túneis, porque vinha bomba de cima, né? Eu falei, puxa, que diferença. Passaram os anos, o Vietnã teve esse salto que você disse, e eu encontrei novamente com ele e perguntei, mas, puxa, o que aconteceu com o Vietnã? Ele falou, Chico, você acompanha o Vietnã um pouquinho? Eu também acompanho o Brasil, lá do outro lado do mundo, nós dois produzimos café. Deixa eu te dizer, tem uma diferença fundamental entre o Brasil e o Vietnã. Aqui, todo vietnamita, toda pessoa é vietnamita. Eu engoli em seco e falei, é isso, o Brasil nem todo mundo é brasileiro. Isso aqui é um país que se separa em tudo, inclusive na educação. Quer dizer, a gente precisa dizer, olha, a educação é para todos, e sendo para todos, eu vou melhorar. Entende? O que eu estou defendendo agora? Eu não tenho nada contra que haja um valor que nos diga como está. Mas eu não posso trabalhar com a média, porque a média deixa muita gente para trás, entende? Eu gostaria, inclusive, de olhar o mínimo que você produziu na escola. Eu vou usar a escola para ver quanto que você consegue empurrar todo mundo para cima, e não simplesmente dizer que você chegou num ponto esquecendo muita gente. Então, quando eu não estou contra o IDEB, eu estou contra de se usar apenas o IDEB, deixando de fora as desigualdades. Então, essas coisas tem muita gente dizendo, o Brasil tem que melhorar no PISA. Se ele não melhorar os que estão muito embaixo, ele não melhora, porque o PISA está trabalhando com níveis ou com médias. É muita coisa, como eu disse, mas eu queria insistir. Primeiro, educação integral é mobilizar 3 conjuntos, conhecimentos, habilidades e caráter. E nós precisamos disso, e isso tem que estar na escola, entende? A escola vai verificar se houve ou não houve isso. Outra ideia importante é que isso tem que ser feito para todos, entende? Não me interessa que alguns tenham tido. Eu preciso criar na sociedade, na escola, e olhar a escola, celebrar o sucesso. Eu falava agora que a avaliação tem que ter uma dimensão dos pares, entende? Então, eu quero olhar os grupos, né? Eu quero olhar, verificar como que nós conseguimos nos ajudar e melhorar. Então, a gente precisa de uma mudança, que é uma mudança que a pandemia talvez possa nos dizer, que é uma mudança de cidadania. Quer dizer, é uma mudança que diz todos somos brasileiros, e não alguns só que somos brasileiros, entende? É um pouco lamento aqui, né? Eu estou começando o seu desafio. Mas essa questão, o César eventualmente pode complementar, que a gente fala muito mal do PISA, mas o PISA tem essa dimensão que é muito importante. É uma dimensão de juntar o conhecimento, as habilidades e a outra dimensão,
como uma série de raciocínio. Eu diria até que os modelos conceituais são até mais importantes, né? É isso. Não, Chico, é muito, muito importante que quem está nos acompanhando saiba que pessoas como você e como César, que estão na linha de frente do debate da avaliação brasileira, atuam a partir do conceito e do princípio do direito. Eu acho que é muito claro isso, porque não é raro que se olhe para as avaliações e se impute a ela os equívocos dos seus usos. E tem que entender que esse uso é uma disputa política muito grande. Bom, nós estamos chegando aqui já pertinho de acabar, tinha muita questão, é muito rico, mas eu queria... Eu vou fazer uma questão que eu tinha anotado aqui, que eu acho que é relevante para a gente pensar, mas por favor, fique à vontade para agora, no encerramento, fazer seus comentários. O que eu queria trazer como questão são dois temas, assim. Um e foi legal o César colocar isso, né? O PISA trazendo os temas de criatividade, pensamento crítico, né? Como uma dimensão que serão incorporadas nas avaliações do PISA. Pois bem, muitos educadores, e o Brasil, felizmente, tem bons educadores, desde o Manifesto dos Pioneiros, nos anos 30, passando por Paulo Freire, Darcy Ribeiro e muitos outros, né? Sempre colocaram criatividade, pensamento crítico na linha de frente do seu trabalho pedagógico, da sua formulação pedagógica. Quando esses temas vêm agora para o PISA, elas estão sendo descobertas como características. Você crê que elas serão incentivadas nas escolas? Deixa eu colocar um problema também que me preocupa. Eu, quando li as habilidades da BNCC, eu confesso que eu não fiquei muito satisfeito com algumas questões, mas não é o tema de hoje, né? Haverá outra oportunidade. Mas eu me perguntava, fala em resiliência. A juventude pobre brasileira é de uma capacidade de resiliência estupenda. Eu sou professor da UERJ, a UERJ foi pioneira na adoção das ações afirmativas, e é impressionante o meu convívio com os estudantes de escola pública, pobres, negros, vindo de áreas pobres do Rio, a capacidade de trabalho, a dedicação, o empenho, a compreensão política de que essa oportunidade tinha um sentido não apenas individual, mas também comunitário. Então, uma dúvida é como é que a gente pode compreender, valorizar esse esforço da nossa juventude sem recorrer aos conceitos da meritocracia, que naturaliza desigualdades. Então, para mim, essa é uma dúvida de como a avaliação seja capaz de fazer justiça a essa dimensão que o Chico chamou do caráter, né? Que é essa capacidade de ver seu lugar no mundo e atuar para transformar esse lugar a partir de conhecimentos e a partir dessas habilidades. Bom, estamos chegando ao fim, então fique bem à vontade, mas tem uma pergunta que a gente sempre faz, porque depois a Bia vai juntar tudo e fazer um filme, que aí para Chico, para César e para o Miguel. Qual o normal? Muitos dizem, o problema era o normal. Nós não podemos voltar para o normal. Então, qual o normal não podemos voltar, César? Qual o normal? Eu sei que você é uma pessoa muito empenhada e muito atuante nesse campo. Que novo normal você está ajudando a construir que seja mais justo, César? Eu sei que isso está no seu horizonte de valor e de ação profissional, pessoal e institucional. Não, muito legal você perguntar isso, e muito importante a gente poder manifestar, né? Eu faço parte do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, que congrega pesquisadores da Unicamp, Unesp, Fundação Carlos Chagas. Então, é um grupo muito bacana, mas está preocupado justamente com isso que você colocou agora, que o Chico trouxe antes, que tem a ver com esse caráter, né? Como é que a gente está vivendo como sociedade. Então, ali se discute muito como contribuir também como formação, desenvolvimento dos alunos, não só conhecimento, habilidades, mas as atitudes, os valores, o caráter, ele tem que ser desenvolvido, a gente tem que contribuir para essa formação. E aí, é lógico que se a gente está desenvolvendo isso, tem que avaliar isso, saber se está contribuindo para esse desenvolvimento. Então, eu estou preocupado com isso há muito tempo, para mim foi algo que complementou, né? Eu já vinha desenvolvendo instrumentos de avaliar metacognição, criatividade, então trabalho com isso há muito tempo, muita tecnologia, mas quando eu entrei nesse grupo, para mim isso dá uma arrumada
em coisas que faltam. E eu acho que aí nós temos uma necessidade de repensar de novo o que é avaliar esse tipo, né? Porque isso é muito delicado, a gente precisa não domesticar, né? Acho que é uma palavra que o André já usou algumas outras vezes, né? No fundo, você precisa gerar autonomia das pessoas, autonomia moral e autonomia intelectual. Essas duas coisas vêm junto. Então, esse processo, eu acho que ele tem que fazer parte, tanto do fazer da escola, mas como avaliar isso. Então, por trás dessa autonomia é que a gente consegue entender o que é resiliência, o que é flexibilidade, uma orientação por valores. Então, eu acredito que nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, né? A gente tem uma polarização, mas a minha esperança é que o lado do mais humano, mais solidário, mais colaborativo, seja o que vai persistir disso, né? Então, a gente tem aí uma grande oportunidade para trazer para esse lado do desenvolvimento do nosso fazer mais humano, mais solidário, como cultura. Tá? Então, para isso, a gente tem que evitar avaliações que são utilitaristas, desenvolver competências socioemocionais para se dar melhor na vida, passando por cima dos outros. Então, é um momento da gente repensar a gente como sociedade e o tipo de avaliação que nós estamos fazendo se está promovendo. É avaliação para a aprendizagem, mas para a aprendizagem também coletiva, aprendizagem como sociedade. Então, eu acredito que a gente tem aí uma oportunidade e apesar de ter vindo, né, dessa maneira, com a pandemia, que a gente vai sofrer demais, eu acho que é nossa responsabilidade levar isso para um mundo melhor. Querido, poxa, César, muito bom, e bom saber que você está neste lugar onde que essas decisões podem ser tomadas, né? Que você é essa pessoa com essa atitude, esses valores e esse preparo técnico tão incrível, desde os anos 90, tá militando nesse campo como profissional. Agradeço muito, a pedir ao Chico que faça seu comentário. Chico é outro guerreiro de valores e direitos. No fim não, isso é no princípio lá dos Lusíadas. Depois da fala do César, eu vou citar os Lusíadas. Cesse tudo o que a antiga canta. Quer dizer, a fala do César é a síntese perfeita. Deixa eu sublinhar a questão da mobilização. O termo competência é um termo meio maldito no Brasil. A gente precisa fazer as pazes com isso, dizendo que a educação tem que ser integral. O que significa integral? Que ela tem que ter essas 3 dimensões. Mas não bastam as 3 dimensões. As 3 dimensões elas devem estar harmonizadas em função dos problemas que as crianças, que os jovens enfrentam. Então, é muito difícil que esta avaliação, e que é necessária, como o Miguel falou, ocorra fora do projeto pedagógico. Então, eu fico sonhando que depois desse tempo, a gente, ao escolher o texto, eu digo, mas que tipo de oportunidade para discutir o não cognitivo que esse texto me dá? E que isso estivesse na discussão pedagógica de forma natural, entende? Então, eu preciso sublinhar a educação ao invés simplesmente da instrução. Eu posso aprender online a fazer contas, a fazer procedimentos, mas eu preciso da interação humana para criar, para colocar esses conhecimentos dentro de uma vida pessoal e uma vida coletiva. César falou uma coisa extremamente importante. Nós temos falado de socioemocionais. Socioemocional é não cognitivo. Eu não gosto muito do termo habilidades socioemocionais. É fundamental, entretanto, o não cognitivo. Mas isso não é para você só se dar bem. Entende? Tem uma dimensão aí, que como eu disse, que é uma dimensão de cidadania. A avaliação, ela é fundamental, mas ela tem que estar na proposta pedagógica. E ela precisa ser facilitada. Quem está fora da escola precisa colocar à disposição das professoras para que elas escolham, mas colocar oportunidades, formas de se fazer. Esse é um momento que a gente precisa. Para isso, a gente precisa recuperar a escola como um centro importante. Um comentário rápido, Lázaro, você não falou do Anísio Teixeira, é importante lembrar do Anísio Teixeira como um educador importante no Brasil, e dizer, sim, que quando a gente olha tudo isso,
que a gente está vendo, a gente vê Paulo Freire aparecendo. Quer dizer, quando Paulo Freire fala que a educação não pode ser bancária, ele está defendendo isso que a gente está chamando de mobilização. Ele está defendendo isso, que a educação envolve o conhecimento transferível, envolve essas dimensões que eu estou chamando de caráter. Puxa, olha, muita satisfação ter participado com vocês. A vontade é que cada um desses temas a gente pudesse evoluir muito mais e dar respostas melhores para quem pôde participar. Muito obrigado, obrigado, Lázaro. Obrigado a você, querido. Acho que é muito bonito a gente ver que o debate da avaliação brasileira está na mão de pessoas como vocês, em que o valor da igualdade do direito preside a criação de instrumentos técnicos. Não estamos aqui, não é uma visão punitiva, é uma visão da garantia do direito do estudante, né? Então, eu só queria passar a palavra para o Miguel, antes só comentar, a Fundação Santiliana na Espanha está num movimento muito importante chamado La Escuela que Viene, pensando exatamente com a educação pós-pandemia, e tem feito encontros regulares pela internet, e hoje haverá, logo agora, meio-dia, já deve ter começado, um encontro reunindo várias pessoas da Espanha e da América Latina para discutir exatamente o tema da avaliação. Então, quem tiver oportunidade, está nesse endereço aqui da Fundação Santiliana e fica gravado, portanto, quem não puder acompanhar agora, acompanhe depois. E, Miguel, eu vou pedir a você que tenha as despedidas. Bom, já que ele foi citado, o Paulinho está sempre aqui com a gente, né? Paulinho Freire, agitando no pedaço, tá? Obrigado, Chico, pela chamada, ele apareceu, tá? E uma das questões que eu acho, eu vou citar, já que o Chico citou o Camões, né? Eu vou citar duas pessoas. Eu acho que o Jacques Delors, que ele traz os 4 pilares da educação no começo desse século, no final do século passado, né? Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Acho importante que a gente tenha propósitos claros, que a BNCC é muito legal, eu gosto, mas ela não fica claro que tipo de ser humano a gente está querendo formar, fica diluído nas competências, tá? Então, a outra coisa é que a gente não esqueça, eu sempre retomo os PCNs, que foram trabalhados há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e foram abandonados. Assim como as ideias do Jacques Delors, né, da Unesco, que a gente pudesse casar as ideias da Unesco com a OCDE, ia ficar lindo, tá? E cito o jornalista Ivan Lessa, que foi um dos fundadores do Pasquim, que ele diz assim, de 15 em 15 anos, o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Que a gente não seja um país sem memória, que todo esse processo, Anísio Teixeira, Paulo Freire, PCNs, essa discussão educacional que vem vindo há muitos anos, sejam de fato incorporados à memória nacional e que não apareçam salvadores da pátria a cada eleição ou a cada processo cultural que surge constantemente. Então, que seja um Brasil com memória e que a gente consiga fazer dessa nação, a futuro próximo, uma baita nação. Querido, terminamos. Fazemos nossas as palavras de Miguel. Obrigado a todos. Nos vemos em breve.